Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, aula número 2 com medidas de comprimento. Deixei na aula passada essas atividades, não é isso? Para vocês fazerem e agora vamos fazer a correção. O número 1 está falando quantos centímetros faltam para completar 1 metro. Então, em cada um a gente vai falar quanto que falta para completar 1 metro. Lembrando que 1 metro são 100 centímetros. Então, no primeiro eu já tenho 50. Para completar 100, faltam 50. Então, faltam 50 centímetros. A letra B falta 60, né? Para completar 100. E aqui já tem 30, está faltando 70, né? No final dá 100 para cada um. 2. Comprei 2 metros de cetim. Minha irmã comprou o dobro. Quantos metros compramos juntos? Então, a irmã dela comprou 2 metros. Ela comprou o dobro. Então, vamos ver o que é o dobro. Dobro de 2, 2 vezes 2, não é? Então, 2 vezes 2, 4. Ela comprou 4 metros, né? Porque ela comprou o dobro da irmã dela. Então, ela comprou 4. A irmã dela comprou 2. Se eu juntar tudo, vai dar 6. Então, elas compraram juntas 6 metros. 3. Uma peça de tecido em 20 metros tem quantos metros? Tem 8 peças iguais a essa. Então, uma sozinha tem 20 metros. Então, vai ser 20 em uma, 20 no outro, 20 no outro, 8 vezes, né? Então, eu faço 20 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 duas vezes, 16. Então, 160. Comprei 36 metros de tecidos para fazer 3 toalhas de mesa do mesmo tamanho. Quantos metros terá cada toalha? Então, eu vou ter que distribuir os 36 metros para 3 toalhas, não é isso? 1 vezes 3, 3. Sobra nenhum, desce o 6. 3 duas vezes, 6. Então, vai dar 12 toalhas. Coloque um X no que pode ser medido com trena, fita, métrica ou régua. Tecido, pode? Pode ser medido com fita métrica, né? Estradas, também pode, né? Embora não seja o mais adequado, mas pode. Rua, pode. Feijão, não, né? Feijão, medida de massa, né? Muros, pode ser medido com a trena. Arroz, também não. Linha, pode. Então, iniciando a aula de hoje, temos aqui, só relembrando algumas informações, né? Os múltiplos, submúltiplos, depois convertendo o metro em submúltiplos. Quilômetro, 1000 metros, hectômetros, vale 100 metros, decâmetro, 10 metros e a abreviação, né? O submúltiplo, decímetro, um décimo de metro, centímetro, um centésimo de metro e milímetro, um milésimo de metro. Convertendo aí, né? 1 metro são 10 decímetros, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro é igual a 1000 milímetros. Aqui nós temos uma régua, né? Tem um pedaço de uma régua, quer dizer, cada parte dessa aqui, de um número para outra, é 1 centímetro, né? Então, esse lápis primeiro aqui, ó, olha só como que a gente mede. Tem que colocar certinho no zero a topinha e vai ver até onde que vai, ó, e tem que vir certinho. Então, aqui deu 6, quer dizer que esse aqui tem 6 centímetros. O lápis começou no 3, né? Já começou no 3, então aqui tem que tirar 3 centímetros, né? Ele foi até no 11, mas tira 3. Então, vai dar o quê? Vai dar 8, né? Se contar aqui, ó, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros que ele mede. Se tivesse chegado ele até aqui no topinho do zero, ele ia dar até no 8 certinho. E agora, o palito de fósforo começou no 7, ó, bem certinho, e parou no 11. Quer dizer que vai dar aqui ó, 1, 2, 3, 4 centímetros. E cada parte dessa pequenininha vale 1 milímetro, né? Um metro vai ter 1000 partes dessa aqui, ó. Do 0 até 1 tem 10. Então, 10 milímetros, 20,
30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Então, 1 centímetro, 10 milímetros, 2 centímetros, 20, 3 centímetros, 30 milímetros, 4 centímetros, 40 milímetros. Aqui nós temos umas atividades, né? Mas eu vou fazer agora com vocês para ir treinando, tá bom? Primeiro aí, fala que ao subir em cima de um armário, Juca ficou com 2 metros de altura, conforme mostra o desenho, né? Tem um desenho aí. Mas aqui fala que o armário tem 60 centímetros, então com o armário tudo ele deu 2 metros. Aí qual que é a altura dele? Então, aqui tem 2 metros, está em metro, e aqui está em centímetros. Eu não posso misturar metro com centímetros na hora de fazer a conta. Então eu vou ter que transformar no menor. O menor é centímetro, então eu vou transformar 2 metros em centímetros. Então 2 metros. 1 metro é igual a 100, então 2 vai dar 200 centímetros. Agora eu posso fazer a conta, né? Eu tenho tudo em centímetros agora. Então, é só fazer a conta de 200 com 60. Então, imagina se ele descer do armário. Vai diminuir 60 centímetros, não vai? Então, eu vou fazer 200 e vou tirar 60. 0 tira 0, 0. Não, aqui não dá, vou tomar emprestado. O 0, o 2 fica com 1 e o 1 que eu emprestou vem para o 0 aqui. Então, 10 tira 6, 4. Então, deu... aqui, deu não, falta aqui, né? Tem 1, o 2 ficou valendo 1, não tem nada para debaixo dele, é só abaixar. 140, ou seja, 1,40 m. Né? Então, é a letra C. Ele ficou com 1,40 m, ou então 140 centímetros. Número 17. Quanto mede o palito de fósforo do desenho? Esse aqui nós já até falamos lá, né? Ele começou, então aqui, ó, 0, 1 centímetro, 2, 3, 4. Então, ele mede 4 centímetros. Temos aqui, praticando, atividades que vocês vão fazer para mim, tá bom? Onde que eu vou explicar. Número 1, qual é a unidade de medida usada para? Então, vocês vão falar o que é usado para medir uma estrada. Medimos uma estrada em o que? Milímetros, centímetros, metros ou quilômetros. Medimos um tecido em que? Quilômetros, centímetros, metro, tá bom? E medimos um lápis em centímetros, milímetros, decímetros, metro, quilômetro. Né? Então, isso você vai responder para mim. 2. Observe o lápis da Carolina do início do ano e do final do ano. Então, o lápis dela, né, é esse aqui no começo do ano e esse aqui no final do ano. Aí vem. Qual era o comprimento do lápis em centímetro no início do ano? Sabendo que cada centímetro tem 10 milímetros. Qual o comprimento do lápis em milésimos, em milímetros no início do ano? Né? Lembrando que de 0 para 1 tem 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Quantos centímetros o lápis diminuiu do início do ano para o final do ano? Então, você vai ver quanto que ele tinha no início, depois no final, é só fazer a continha que sabe quanto que diminuiu. Em centímetros, tá bom? Podemos afirmar que o lápis diminuiu metade do seu comprimento nesse período? Sim ou não? 3. 1 metro de fita custa R$ 3,50. Né? Se eu preciso de 7,5 metros, quanto eu vou gastar? Lembrando que 7 metros, meio metro, então vai dar 50 centímetros, né? Se 1 metro é 100. Então, quanto que vai gastar? Pedro andou 3.750 metros e Marcelo andou 3,6 quilômetros. Olha só o que eu falei, não pode misturar na hora da conta, não pode misturar um com o outro. Então, eu tenho que transformar no menor. Qual que é o menor? Quilômetros ou metros? Se for metros, eu vou ter que transformar 3,6 quilômetros em metros. E se for quilômetro que é menor, eu tenho que transformar o outro nele. Tá bom? Aí você vai descobrir aí, vai falar quem foi mais longe. Mas esse aqui nem precisa fazer a continha, porque a pergunta é quem foi mais longe, tá bom? Nem precisa fazer continha. Se quiser transformar tudo em metro para saber, que é o menor, não tem problema, né? Então, a continha nem vai precisar. Vinícius comprou 5 metros de tecidos por R$ 25.
5 metros custou 25. Quanto custa cada metro de tecido? Então, esse aqui você vai ter que distribuir o valor por cada metro, tá bom? Então, até a próxima aula.